Bom, Chico, meu amigo, olha, é, esse aqui bom, vou deixar você responder, mas quando eu estava separando aqui para fazer os fatos e mitos, né, já puxando a sardinha para o seu livro, é, o gado, né, ele polui mais do que o automóvel, ou seja, se eu tenho um V8 e tem um touro lá competindo, quem polui mais, o gado ou os automóveis, Chico? Tiago, mas é cada pataquada realmente estúpida, né? E o duro é que esses dados sobre boi e automóvel, eles foram divulgados por alguns grandes cientistas brasileiros. Por que isso daí? De onde veio essa confusão? De onde se criou o mito? O mito veio do seguinte: quando se realizou o primeiro inventário de gases de efeito estufa no Brasil, se calculou a quantidade de metano que, oriunda na ruminação do gado bovino, é arrotada. Então, realmente, todos os animais ruminantes, búfalos, ovelhas, né, o gado bovino, eles se alimentam, o rumen faz a digestão, é uma digestão anaeróbica, ou seja, não tem presença de oxigênio. Toda digestão anaeróbica de matéria orgânica gera metano, faz parte do processo bioquímico, e esse metano é arrotado pelo gado. Você não escuta, mas vai. Muito bem. Então, o cálculo é mais ou menos o seguinte: perto de 40 quilos de metano por dia é arrotado. Tecnicamente, isso se chama erutado, eructação do gado. Muito bem. Aí pegaram, calcularam não sei quantos milhões de cabeças, dá vezes tanto, lá o valor. Aí pega, né, os escapamentos de automóveis. Qual a quantidade de gases de efeito estufa, CO2 ou outros gases que veículos estão pelos escapamentos saindo. Estou falando gás de efeito estufa. E aí foi o seguinte: a conta do boi deu maior que a conta do automóvel. Aí falaram, boi polui mais que automóvel. Eu falei assim, cara, larga de ser ignorante, pô. Eu estou falando, cientistas importantes ignorantes. Por quê? Porque, agora, posso também aliviar, de repente foi um jornalista que viu ele falar e publicou errado. Não sei. Porque gás de efeito estufa é uma coisa. Gás de efeito estufa não polui a natureza. Ele supostamente está causando um efeito estufa pela teoria do aquecimento global. O escapamento do automóvel lança gases venenosos, monóxido de carbono, né? Outros gases variados, óxidos nitrosos, que matam as pessoas. Matam a pessoa, dá câncer em pulmão. O metano, não. O metano é inodoro, não tem cheiro, não tem cor, não faz nada. Né? Então, aí a comparação entre quem polui mais, ela é ridícula, é absurda ter uma comparação. Ah, mas e quanto ao efeito estufa? Bom, vamos lá. Quanto ao efeito estufa, você precisa considerar o seguinte: a conta do boi está certa se ele não comesse capim, ou se ele não comesse ração. Por quê? Ué, porque a hora que ele come capim, o capim só existe, o capim cresce porque faz fotossíntese. Para o capim crescer, né, aquela toceira de capim, a planta fez fotossíntese e sequestrou carbono da atmosfera. Quando o gado come e depois eruta, devolveu. Devolveu em parte de metano. Então, você tem que fazer uma conta. Você tem que converter, você tem que fazer um balanço do que foi sequestrado pelas plantas ou pela soja, porque o farelo da soja está aqui na ração. Então, hoje, a Embrapa faz o que eles chamam de balanço de carbono da pecuária. Não é uma conta simples de tantos quilos que ele arrota de metano, vezes não sei quantos milhões de cabeça, que é o número burro que foi divulgado. Desculpe do burro, eu não gosto de falar isso, eu falei agora, né? Porque o burro é um animal muito inteligente. É um número estúpido, errado, que foi divulgado, e de repente você vai lá no Google, tem um monte de bobo que acredita que boi polui mais do que automóvel. Faça-me o favor, né?